Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Mariana Marciano, atriz, diretora de teatro, sou também produtora cultural. Importante falar que eu sou carioca, residente e atuante na cidade do Rio de Janeiro. E o governo federal, o governo do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Lei Aldir Blanc apresentam a nossa palestra de hoje, cujo tema é a atuação do ator no espetáculo solo de comédia. Então vamos lá? A nossa palestra de hoje, eu vou falar sobre algumas coisas aqui que são muito importantes e relevantes no nosso cenário do teatro. Mas antes, eu quero te contar um pouquinho da minha história no teatro. Eu sou atriz, sou diretora de teatro, produtora, como eu falei para vocês, porque aqui no Brasil a gente tem que se virar nos 30 para fazer acontecer, não é mesmo? Mas para isso, gente, eu estudei, tá? Eu estudei muito. Eu sou formada pela CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Eu estudei também no Tablado, aqui no Rio de Janeiro também. E estudei na SMAI, uma escola de música e artes de espetáculos lá em Porto, em Portugal. Na verdade, esse é o nome, né? Escola Superior de Música e Artes. Foi uma experiência, assim, incrível, porque além de eu estar estudando fora do país, eu pude receber todo aquele choque cultural, sabe? De ver como é que eles faziam, como é que eles reagiam ao que eu fazia, sabe? Assim, agregou demais na minha percepção do jogo cênico. Eles ficavam encantados comigo e eu ficava encantada com ele. Assim, foi um super presente ter vivido aquela experiência. E por isso, na verdade, foi uma das coisas que mais me marcaram, sabe? Eu lembro de um exercício. A gente tinha que criar uma pequena sketch solo de comédia. E eu já era formada aqui no Brasil pela CAL. Então, eu já tinha uma bagagem para oferecer, para agregar, para acrescentar. E eu me destaquei, eles aplaudiram muito, e eles aplaudiam de pé, calorosos, assim, porque eles valorizam muito a arte, sabe? E aquilo era contagiante, aí você quer o quê? Fazer melhor, e melhor, e melhor, e melhor, né? Assim. Enfim, você é impactado por toda aquela cultura, você quer ser, sabe, destacado, enfim. Foi uma experiência valiosíssima. Eu também já dei aula de teatro na Faculdade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro, em várias unidades, inclusive, eram cursos livres. Dei aula também em escola para criança. Inclusive tive a minha própria escola aqui no Rio, onde eu fiz várias oficinas de montagem teatral com os alunos. A gente fazia as apresentações no teatro com peças, né, que eu escrevia, e aí a gente produzia ali o cenário, a gente mesmo. Foi muito bacana. Eu também fiz vários trabalhos como atriz, participei do grupo Tá na Rua e fui dirigida pelo grande mestre Amir Haddad, né, que todo mundo conhece. Fiz muita coisa com ele. Eu fiz a peça A Paz, fiz também a Festa Artística Goiás Vive, Sábado de Aleluia, também fiz, enfim, muitas coisas. Importante também, que eu gosto muito de lembrar, eu fiz Geração Trianon com a direção da Paula Feitosa, que eu amo. Infantil também eu fiz vários, mas um que eu gosto de destacar muito foi o Duende Rumpelstiltskin. Só o nome já é uma coisa, né? Com a direção do Daniel Dias da Silva, que a gente fez por vários teatros muito importantes. A gente fez no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, que é uma grande referência aqui no Rio, né? O Imperator também, é um sonho, aquele teatro grande, né? Aquela coisa maravilhosa de 700 lugares. Também o J Safra, em São Paulo. Participamos do Festival Fita em Angra, que é chique, foi bem legal. Mas eu me encontrei mesmo, foi no monólogo. Sabe assim, eu nasci para isso. Eu amo trabalhar em grupo, a troca é muito rica, mas estar sozinha em cena é um prazer assim ímpar, assim, uma responsabilidade ímpar. É você e a plateia ali, não tem migué, sabe? Você tem que estar inteiro, senão você perde a plateia. E aí o espetáculo não acontece, né? É ali assim,
um transe que você se entrega por 1 hora, 1 hora e meia, 2, enfim, depende de quanto é o seu espetáculo. E você é completamente deles ali e ele é completamente seu, né? E o primeiro contato que eu tive com o monólogo foi ainda na escola de teatro, na Cal. Meu professor de voz, ele separou a turma em duplas. E aí ele fez um trabalho, tipo assim, personal, sabe? Aí a turma toda tinha que ficar lá fora, enquanto ele trabalhava com aquela dupla ali. E aí ia uma dupla por vez. E eu não sei por quê, né? O que foi que aconteceu, que o meu trabalho foi solo. Talvez ele tenha visto em mim essa veia pra coisa, né? Assim, não se sabe, né? Eu sei que foi eu e eu mesma ali com ele. E ele pegou um texto que eu sou apaixonada até hoje, me fugiu o nome do texto agora, que era uma mulher que ela preparou um jantar especial e matou toda a família envenenada. Humor inteligente, sabe? Sem piadas gratuitas, enfim. Mas atenção, gente, eu não tenho nada contra besterol, tá? Inclusive eu adoro besterol, mas, sei lá, um texto inteligente é gostoso de ler, de fazer, de ver, enfim. Era o último período da escola e eu olhei para aquilo e eu senti, é isso que eu quero para minha vida. Eu me encantei com aquele desafio, com aquela responsabilidade, com aquela entrega e, sei lá, por coincidência, embora eu não acredite em coincidência, mas vamos chamar assim, logo que eu saí da Cal, eu fui convidada para participar de um evento que tem aqui no Rio, inclusive esse evento tem no Rio e em São Paulo, chamado CEP 20.000. Foi o meu primeiro monólogo, assim, na real, né, chamado A Freira, com a direção do Nelson Ricardo Martins, ali no Teatro Sérgio Porto, aqui no Rio, né, foi incrível, incrível. Mas a minha grande escola mesmo foi a comédia solo A Fila Anda. Essa peça, gente, eu fiz em grandes teatros também, assim, aqui no Rio eu fiz Fashion Mall, fiz Cândido Mendes, SESI, Midrashi, Raul Cortez, fiz também em Belo Horizonte, no Teatro Alterosa, fiz também em São Paulo, no Teatro Augusta, muitos teatros, assim, rodei bastante coisa aqui, né? Essa peça foi um grande marco na minha trajetória, foi uma peça que eu escrevi, eu atuei, eu dirigi, né? Tinha um diretor que por milhões de motivos acabou que eu que tive que dirigir, enfim. Mas eu também tive mãos de pesos para me ajudar a levantar, sabe? Paula Feitosa, Rose Gonçalves, Filomena Mancuso, que são 3 mulheres assim incríveis, que eu sou muito grata por terem acreditado que era possível, sabe? E foi, né? Eu já tô há mais de 6 anos com essa peça em circulação. E é sobre esse desafio de fazer uma comédia solo e tudo que eu aprendi nele, que eu vou falar aqui hoje para vocês. Embora eu tenha feito vários outros monólogos na minha vida, essa peça foi um verdadeiro encontro com o meu eu no teatro, sabe? Ela me mostrou a que eu vim, sabe? Tá no palco sozinha com essa peça me fez passar por muitas situações inusitadas e desafiadoras, diferentes do teatro coletivo, sabe? No teatro coletivo você tem um grupo que colabora, se eu errar, o outro me ajuda, né? Isso te dá uma certa segurança ali, você não tá sozinho. Na solo não, você não tem um amigo, né? Você tem que resolver ali sozinho, tal. E eu vou te falar que, olha, aconteceu tudo pra me atrapalhar. Te dá branco, te dá nervoso, aquele barulhinho na plateia, de um biscoitinho ali te atrapalhando, a luz do celular, daquele espectador esquecido, enfim, muitas variáveis que podem fazer uma cena ir por água abaixo. Quando você tá sozinho, que você tem que, sabe, tá super concentrado, assim, nossa, isso pode acabar com a peça. Teve um dia que foi muito engraçado, que foi a minha estreia na temporada que eu fiz no Teatro Augusta em São Paulo.
aquela guerrinha, né? Rio, São Paulo, né? Uma guerrinha que eu não concordo, mas ela tá aí. Pois é, tem que ficar na nossa cabeça, né? Fica, eu sou carioca e já tinha ido outras vezes para São Paulo, tá? Você ouve coisas, enfim, real ou não, gente. Eu fui naquela, será que vão gostar? Será que vão achar ruim o meu sotaque? Aquele bando de insegurança, né? Dessa coisa que tem, que tiram a concentração da técnica, enfim. Aquele nosso lado humano que cisma em atrapalhar, né? E aí, início de temporada, lugar novo, pensa, todo esse cenário, né? Mas não tinha jeito, eu tinha que encarar mais essa. E aí não deu outra. Nos primeiros minutos da peça, tô lá, falando texto, de boa, tal, pá. E olha que eu sempre passo texto no camarim, eu sou muito disciplinada. E teve jeito, gente. Deu um branco, sabe? Aquele brancaço assim, tipo, quem eu sou, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui. E você faz o quê? Recorre pra quem? É solo. O que eu fiz? Eu mirei num cara, tá? Sempre tem um assim, sorrindo, assim, com aquela cara de que tô gostando, foi ele. Peguei ele assim, mirei e falei, e você? Pensa o que sobre isso? Pronto. Aqueles minutos, enquanto aquele cara tava ali, entre a vergonha e de desapontar e aquela tentativa de dar uma resposta elaborada, minha salvação, sabe? Enquanto ele se esforçava para parecer interessante, eu na minha cabeça, ó, rapidamente recorria aos acontecimentos do espetáculo, ia colocando a história em ordem cronológica, assim, só na minha cabeça, pum! Achei onde é que eu tava, graças a Deus, né? Improvisei em cima da última fala dele, assim, pá! Voltei pro texto, linda, loura, de olho azul, tá? Aquela coisa no carão, e salvei a peça, mas olha, uma luta, tá? Porque o seu cérebro ali, né, é o seu único companheiro de cena. Ele precisa estar super concentrado, vivo, super atento a todos os estímulos, porque só ele pode te ajudar ali, né? Diferente do teatro coletivo, né? Como eu falei, onde uma mão segura a outra, né? Tá ali você com um coleguinha, você pode contar com o seu parceiro de cena para salvar a cena que você esqueceu ou que você de repente tropeçou, enfim, e encantar a plateia, não é verdade? Enfim, foi essa vivência que me faz perceber a necessidade de levantar várias questões a serem refletidas sobre a atuação do ator no espetáculo solo de comédia, que é o que a gente está aqui falando hoje. E o primeiro obstáculo, né, na verdade eu já falei do branco, é um grande obstáculo, mas eu quero levantar uma questão importante, que é mais geralzona, assim, que é essa confusão que se faz do stand-up e o espetáculo solo de comédia. Porque isso rola muito, né? Quando eu me deparei com isso logo no início, assim, sabe? Antes de pisar no palco, antes de tudo, antes de começar a ensaiar. Como eu falei, o texto A Fila Anda fui eu que escrevi. Então, eu sempre escrevi muito bem, sabe? Desde criança. A primeira peça que eu escrevi foi na 4ª série do primário. Olha só, eu tinha 10 anos por aí, sabe? Uma peça que falava de drogas, um tema sério, e eu levava o teatro muito a sério, sabe? Sempre foi aquela criança, sabe aquela criança esperta? Pois é. E aí, eu escrevendo, né? Fui escrevendo, fui crescendo, escrevendo. Aí eu comecei a escrever muita peça infantil, porque eu amo criança. E aí eu comecei a fazer as peças que eu escrevia, ia mergulhar naquele universo, como se aquele fosse o meu teatro, sabe? O meu mundo do teatro fosse a criança, o teatro infantil. Eu tomei aquela coisa pra mim. E como é que você sai disso, né? Quando a coisa começa a dar certo, você fica meio assim, é aquilo, né? Quase uma armadilha, mas não tem jeito. E o que eu fiz? Estudei, pesquisei, vi muita coisa por aí, muita peça, fui me inspirando, fui lendo, fui ouvindo pessoas, né? Bebendo de outras fontes, enfim, eu fui olhando pro mundo. O mundo tá aí pra gente olhar, não é verdade? Foi o que eu fiz. E A Fila Anda nasceu assim. Eu tinha uma amiga
que mulher fala muito de relacionamento, né? E aí eu me inspirei nessa minha amiga. Era um mundo que eu fazia parte, sabe? Aquele mundo da mulherzinha e tava dentro da minha realidade. E a coisa de ouvir a outra, a mulher tem isso, né? Quase uma terapia de grupo, aí uma conta do problema pra outra, nananã. Que aí eu pensei, e se eu escrevesse sobre esse universo? Eu já tinha um caderninho com anotações desde muitos anos, assim, de coisas, sabe? Que eu ouvia, engraçadas, inusitadas, aí tudo eu anotava, E esse olhar de autora, sabe? Que mora em mim, né? Desde criança, como eu falei, que anotava tudo que eu via pela frente. Aí, de repente, eu comecei a ir por esse universo, comecei a comprar livros que falavam de relacionamento, de autoajuda, e comecei a ler. Aí eu juntei tudo aquilo com as minhas memórias, né? Com as histórias das minhas amigas, dessa amiga principal, que foi onde eu me inspirei, e aí nasceu a Fila Anda. Mas aí veio meu primeiro obstáculo. A coisa, ela ficou tão real, sabe? Ficou muito próximo do stand-up. Tava ali um pezinho pra ser monólogo, um pezinho pra ser stand-up, de tão verdadeiro, sabe? E isso não sou eu que estou dizendo, não. Foram 2 amigos meus que trabalham no meio do teatro, que eu dei o meu texto para eles lerem, né? Alguém tem que ler, né? Para ter uma outra visão que não seja só a sua. E foi esse feedback que eu recebi deles. E embora eu não concordasse, eu ouvi, prestei atenção, né? Que eles falaram que estava muito próximo do stand-up. E aí já vem a primeira lição. Que o stand-up e a comédia solo são 2 linguagens absolutamente diferentes, né? Que o stand-up ou stand-up comedy é um show de humor apresentado por um comediante, uma pessoa engraçada, que não necessariamente é um ator, que interage com o público sem personagem, sem figurino, sem cenário, não precisa de luz, não precisa de nada. Sabe? O cara vai lá, conta as histórias dele. Por exemplo, eu fui no stand-up do Fábio Porchat. Ele contava coisas como a mulher do telemarketing chata que ligou pra ele, ou ele contou também uma viagem que ele fez não esqueci agora onde, com a mulher dele. Teve uma também que ele contou do cabelo, ela deixava cabelo no box, ele fez uma brincadeira com o Tony Ramos, que o box parecia o Tony Ramos. Tudo era de verdade, sabe? Tudo era muito igual ao de todo mundo, sabe? Não tem uma fantasia, um mistério, não tem um lúdico, é real. Real, e a gente ri porque a gente se identifica, né? Porque a gente já passou por uma situação parecida. Quem nunca, né, teve um problema com a mulher do telemarketing, né? Quem nunca fez uma viagem ou conhece alguém que já passou, né? Assim, a gente ouve as histórias, aí tem essa identificação aí. Já na comédia solo, a peça ela é conduzida por um ator, tá? Tem que ser um ator, por um único ator ou atriz, claro, que vive uma personagem com os problemas do personagem. Então não sou eu que vou ali e conto as minhas histórias. No caso da Fila Anda, são as histórias da Ivete, que é a personagem central da história, embora tenham outros personagens que aparecem, mas é a Ivete. Uma mulher que se acha gorda, que tinha problemas de autoestima baixa, que não fazia amigos, ela tinha dificuldade de se relacionar, completamente diferente. Rapidamente eu faço 30 amigos, que eu sou dessas. Aí você vai me falar, ué, Mariana, mas você disse que ouviu a história de amigas e pegou as suas histórias. Então, é a mesma coisa que o Fábio Porchat faz? Não, porque a partir dos elementos, das memórias, dos causos, das anotações, né, que eu vivi, eu ouvi, nananã, aí eu criei uma personagem que não existe, a Ivete. Não é a Mariana que tá ali, não é a fulana, minha amiga, que tá ali, sabe? E aí eu pensei, e se essa mulher, a Ivete que eu criei, vivesse essa situação que a gente passou, como é que seria isso? E a partir dali eu fui criando outras situações, fui montando histórias da vida dela, que não tem nada a ver com a minha, sabe?
Eu criei a casa dela, eu criei os gostos dela. Ela tinha só uma amiga, que era a Glorinha. Enfim, aí foi nascendo tal. E aí, baseado nisso, que eu olhei para a crítica dos meus amigos que disseram que a peça podia ser comédia ou stand-up, e eu defini: não, isso aqui não pode ser um stand-up. Eu não ia, aspas, mentir e dizer que são as minhas histórias só para fazer rir, entendeu? Embora fosse muito real e até, sei lá, dava, como eu falei, eu criei, né, os personagens muito realistas, com sonhos, com dores, escolhas, mas eu queria mais do que fazer rir. Eu queria que as histórias, embora cômicas, elas tocassem as pessoas e as levassem a refletir, que é também o papel do teatro, né? E é importante ressaltar aqui também que essas diferenças técnicas entre a comédia solo e o stand-up muitas vezes são confundidas e também dão margem a uma série de preconceitos e questões do tipo: a comédia tem que ser alegre, com muita música, com muita cor, tem que ser exagerado, espalhafatoso. E na verdade até pode ser, mas não tem que ser. Percebe a diferença? No teatro, a gente pode tudo, né? A magia do teatro tá ali, né? Você pode tudo, você pode criar, mas você não tem que nada. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? E aí é que tá a beleza da Fila Anda. Tem momentos da Ivete que não são engraçados, ela é de verdade. Tem momentos que a gente entra na vida dela e tem vontade de dar um abraço nela, sabe? Porque a gente tá rindo, mas ela tá sofrendo. E, sei lá, essa pausa no tempo entre o real e o lúdico que faz a gente refletir. O stand-up não tem isso, sabe? O cara pega um tema, pá, viagem. Aí ele manda ali, ó, ele tem 5 piadas. Aí ele manda a piada, plateia riu, pá, ele manda a segunda. Aí a plateia riu, pá, ele manda a próxima. E assim, ó, assim ele vai. Assim ele vai. Tá, piada. Se a galera não riu, o que ele faz? Ele muda o tema. E o show tem essa liberdade de ir construindo de acordo com o riso, porque o objetivo é o riso ali, tem que ter o riso, né? A comédia solo não. É aquilo ali, a comédia solo tem um roteiro, marcas, com cenas certinhas, na ordem certinha, figurino, cenário, luz, tal. Na estreia da Fila Anda, no Midrash, que é um centro cultural aqui no Leblon, no Rio, as pessoas riam tanto, que parecia que eu tinha pagado aquelas pessoas para rirem de tão empolgadas que elas estavam, muito engraçadas. Até eu fiquei um pouco assim, porque é um espaço cultural muito pequeno, sabe? Então as pessoas ficavam aqui, ó, pertinho de mim, assim, sabe? Uma coisa, parecia tipo um papo entre amigos que eu tava tendo, sabe? Eles estavam todos ali ouvindo as minhas histórias, minhas da Ivete, né? E aí quando eu fiz um teatrão, né? Fiz em vários teatros grandes, a resposta era outra, completamente diferente. Em cada teatro tinha uma resposta diferente, sem essa obrigatoriedade do riso, sabe? Da gargalhada. Porque quantas vezes você lê uma coisa, aí você acha até engraçado, mas você fica, né? Aquela cara assim, né? Contida, né? Outras não, outras você ri alto, né? Tem isso, né? Quantas vezes eu sou a mestra disso, de rir alto na rua sozinho e passar vergonha. Então, quer dizer, o riso nesse caso, ele não é uma obrigação. Você é tocado pela história e cada um vai ser tocado de uma forma. Vai ter aquele escandaloso, vai ter aquele contido. Não é uma obrigação e tudo bem, sabe? Muita gente também acha que na comédia os personagens não necessitam de ter profundidade, que tem que ser estereotipadas e cheias de clichês. E na verdade é preciso entender que não há problema nenhum nessas escolhas, né, espalhafatosas, desde que estejam
contextualizadas, que não apareçam apenas como um recurso fácil, sabe? Outra questão também a ser abordada é que muitas vezes ainda existe o preconceito com o ator que faz comédia, como se o cara estivesse fazendo um teatro inferior ou mais fácil. Por ilusão, tá? Já adianto aqui que é ilusão, porque fazer rir, meu querido, não é fácil não. Ser ator de teatro já é difícil. Fazer comédia é um privilégio, tá? Um grande desafio. Você tá ali, ó, diante do público, atuante, porque o riso é uma resposta imediata. Ele tá ali ou não tá. Não dá pra fingir, sabe assim? Fingir que a cena deu certo. Não, tem uma piada, não teve o riso, né? E a internet também veio fomentar muito esse achismo, né? O cara acha que ele é engraçado da galera. Aí todo mundo fala assim pra ele, a Globo tá perdendo, hein? Tá, então vamos ver se tá perdendo mesmo. Dá um texto pra esse cara decorar, com piadas escritas por outra pessoa, mas claro, ele deve entrar no personagem estabelecido, tá? Por um diretor, respeitando marcas cênicas, posição de luz, tudo. E aí? Aí você coloca ele diante de uma plateia de 400, 500 pessoas. Como é que ele vai se sair? Né? Porque fazer os colegas rirem, mole. Agora fazer um estranho rir, aí necessita de técnica, coisa que o engraçadinho não tem. Essa que é a coisa. E é para isso que se entra na escola, para aprender a técnica. E claro, né, gente, a técnica é a base do preparo do ator, né, do solo, não solo. É a mesma técnica, tanto solo quanto coletivo. Técnica. Afinal de contas, os princípios básicos da preparação do ator são os mesmos do ator solo ou coletivo. O que muda é a aplicação deles, em função do trabalho específico no qual ele está envolvido. Mas fica evidente a necessidade maior da técnica de improviso, né, no solo, qual não basta na hora você ver o que dá. Pelo contrário, é necessário muito conhecimento técnico para arrebatar a plateia sem deixar os buracos, sabe? Que, aliás, isso é outra questão também importante a ser ressaltada. Quando se fala em improviso, não é para chegar lá e ver o que dá, sabe? Por isso que eu disse bem, técnica do improviso. Importante isso. Então, mesmo que eu tenha uma cena aberta, como no caso da fila anda, eu vou falar com a plateia em vários momentos, várias cenas. E eu simplesmente não sei o que vai acontecer, sabe? Eu tenho que interagir com o que cada espectador vai me dar ali na hora. E a técnica me permite fazer acontecer e não perder o fio da meada. Até porque eu preciso imediatamente após a interação com o espectador voltar para o texto. E como é que faz? Na técnica que eu conduzo isso, não na sorte, sabe? Não é gracinha, como eu sou talentosa. Não, é técnica, tem a técnica ali que me faz entender o momento que eu sigo ali aquele roteiro de falar com aquelas pessoas e voltar para o ponto do texto. Enfim, estar na estrada, gente, com a fila anda, né, essa comédia solo, me proporcionou estar diante de cada dia uma série de situações desafiadoras, sabe? Completamente diferentes do teatro coletivo. Essa peça me levou a refletir, a olhar de maneira diferente para o teatro, sabe? O que pode acontecer com você, com futuras produções que você vai fazer. E eu queria falar sobre, eu espero que tudo que eu tenha falado tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu espero que isso tudo que eu tenha trazido, as minhas vivências, tenham contribuído para vocês de alguma forma, as minhas vivências, tudo que eu vi, né, tudo que eu passei. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa minha fala,
tenha contribuído para o seu trabalho, que você tenha sucesso, que isso possa te agregar de alguma forma, tá? Boa sorte, que a gente se encontre ainda nos palcos e um forte abraço. Muito obrigada por terem assistido.